Olá, pessoal. Bom dia a todos. Eu sou Gisele, sou aluna do curso de Economia Aplicada aqui da UFBA. Esse trabalho que eu vou apresentar para vocês, ele é fruto do meu processo de mestrado. Foi um trabalho que foi orientado pela professora Tiziana Greco. E o tema desse trabalho é os efeitos das atividades econômicas sobre o PIB per capita, uma análise espacial sobre os municípios baianos. Bem, o que motivou minha pesquisa? Inicialmente, como a gente tem visto, o baixo crescimento econômico da Bahia. Então, nosso estado ele passou da 6ª para a 8ª posição entre 2010 e 2019 entre os estados brasileiros. Retornou em 2020 para a 7ª, mas ainda não conseguiu retornar para sua posição de origem. E também, como a gente pode ver ali na figura, há uma grande concentração espacial dos níveis de PIB per capita do estado, ali na região litorânea e no extremo oeste do estado. O PIB per capita, apesar de não ser uma variável suficiente para oferir o crescimento econômico com bem-estar, ela é uma condição necessária porque ela remete a alguma qualidade de vida da população. E a gente percebe, então, que no nosso estado essa qualidade, essa variável, ela está muito concentrada em algumas poucas regiões. E uma forma da gente adotar e prever o crescimento econômico e a atividade econômica são por meio dos índices de atividade econômica, que aqui no Brasil eles estão geralmente em nível agregado ou com defasagem média de 3 anos. Então, quando eu estava fazendo o mestrado, a UESC lançou uma base de dados nova, que foi o INDICA, que é o Índice de Atividade Econômica Municipal. Então, a gente resolveu explorar essa base. E ela traz 4 subíndices de atividade econômica, que é a abertura externa, a arrecadação fiscal, a atividade bancária e o mercado de trabalho. Então, diante do baixo crescimento econômico, da concentração econômica do Estado e da possibilidade de trabalhar com uma base de dados pouco explorada, o objetivo da minha pesquisa foi investigar quais os efeitos que as atividades econômicas dos municípios e dos seus vizinhos exercem sobre o PIB per capita na Bahia. Especificamente, o que a gente busca é verificar quais são os padrões de comportamentos e os agrupamentos espaciais dessas atividades e do PIB per capita, verificar a interação espacial entre as atividades econômicas e o PIB per capita baiano, verificar ainda a dependência temporal e espacial do PIB per capita, e estimar os efeitos do dinamismo dessas atividades econômicas no curto e no longo prazo. Bem, a hipótese que a gente coloca é que o PIB per capita dos municípios baianos, eles têm forte dependência temporal e espacial, e ele justifica porque pode ajudar na formulação de políticas de desenvolvimento regional que visem um melhor espraiamento dessas atividades pelo território. Esse também é um tema pouco explorado cientificamente, e, posteriormente, pode ser feitas projeções do PIB municipal da Bahia. Falando brevemente da nossa literatura, da nossa revisão de literatura teórica, então, sobre as 4 vertentes que a gente analisa, a arrecadação fiscal ela é vista como propulsora do crescimento na medida em que ela impulsiona a demanda agregada e investimentos públicos e ajuda à superação de crises de curto e de médio prazo. A atividade bancária ela é importante na medida em que ela oferece crédito e investimentos para a economia, para as regiões. O mercado de trabalho ele é visto ali como reflexo um do outro em relação ao crescimento, porque mais crescimento gera um melhor mercado de trabalho. E um melhor mercado de trabalho melhora o consumo, estimula a economia, reduz a necessidade de políticas assistencialistas, etc. E, por fim, a gente tem a abertura comercial, que, a depender da região, ela vai ser positiva ou negativa, mas o fato é que ela depende de características endógenas, que é justamente o grau de flexibilidade do mercado de trabalho, os investimentos em capital humano, infraestrutura, governança e ambiente regulatório. Sobre a literatura empírica, ela é muito explorada na literatura internacional, mas aqui no Brasil, especificamente sobre os municípios baianos, ela ainda é pouco explorada. Então, esses são alguns trabalhos mais próximos do que a gente percebe, do que a gente pretende estudar, mas a gente percebe que o trabalho ele inovou tanto em termos metodológicos quanto a área de estudo, quanto também em relação ao intervalo temporal. Então, qual é a metodologia que a gente utiliza? Inicialmente, a gente fez uma análise exploratória dos dados espaciais, utilizando esse instrumental, que vai ajudar a gente a medir e mapear esses agrupamentos e essa dependência e heterogeneidade espacial. Sobre a modelagem, a gente utilizou o modelo de Durbin espacial.
é o SDM. Esse modelo, ele inclui tanto a variável dependente quanto as variáveis independentes defasadas espacialmente. Então, aqui, a nossa variável dependente é o PIB per capita, né, que vai ali dar para a gente um nível médio de crescimento, e as variáveis independentes são justamente as atividades econômicas disponibilizadas pelo INDICA. Abertura externa, arrecadação fiscal, mercado de trabalho e atividade bancária, né, essas variáveis em logaritmo. Então, essa é a versão estática do modelo. E aí a gente estimou também um modelo SDM dinâmico, incluindo a nossa variável dependente, que é o PIB per capita, defasada no tempo e no espaço. O nosso estimador foi o estimador de quase máxima verossemelhança, com efeito fixo, para dados em painel espacial balanceado. A matriz que melhor se adequou foi a euclidiana inversa dos 5 vizinhos mais próximos. Nossa base de dados foi basicamente o INDICA para os dados dos subíndices, né, e o IBGE para o cálculo do PIB per capita. E o período de análise é 2014, que é quando começa a base de dados do INDICA, a 2019, porque a gente optou por não estimar o choque exógeno, né, da Covid. E aí, como o INDICA ele é mensal e o PIB são dados anuais, a gente fez uma média dos subíndices do INDICA. Então, mostrando aí agora um pouco dos nossos resultados, né? Inicialmente, a gente tem o índice de Moran global, que é um índice que varia entre -1 e 1. 1 significa que esses dados estão muito agrupados no espaço, e -1 que eles estão muito dispersos, né? Então, a gente vê ali que para os dados de atividade bancária, os resultados não foram significativos. Mas para todas as outras variáveis, eles foram muito significativos e positivos, sinalizando a existência de agrupamentos. E sobre a taxa de crescimento nesse período, né, apenas o PIB per capita e a arrecadação fiscal tiveram resultados muito significativos, mas foram muito pequenos, né? Então, a gente percebe ali uma sinalização de estagnação desses agrupamentos no período que a gente considerou. Isso fica mais claro quando a gente vê os mapas de clusters, né, dessas variáveis. Então, em vermelho, a gente tem os agrupamentos de municípios de alto PIB per capita do estado, né? Então, eles se concentram ali na região metropolitana, que tem um maior desenvolvimento industrial e políticas públicas mais consolidadas, no extremo oeste do estado, né, que tem se desenvolvido na agroindústria, e no extremo sul, que se destaca ali pela questão do eucalipto, né? Então, esse PIB ele está concentrado onde há uma maior dinâmica econômica. E, por outro lado, a gente vê no centro ali uma grande mancha azul escuro, né, que são justamente que é justamente o agrupamento de baixo PIB per capita, que contempla ali, né, toda a região semiárida. Ao redor da região metropolitana de Salvador, a gente vê alguns municípios em azul claro, que são municípios com baixo PIB per capita, vizinhos de municípios com alto PIB per capita. Isso aí mostra o efeito polarizador que os grandes centros exercem em municípios menores próximos, né? Um efeito empobrecedor, digamos assim. E no meio, no semiárido, ali na região central, a gente ainda vê alguns municípios em rosa, que são municípios com alto PIB per capita, vizinhos de municípios com baixo PIB per capita, né? Então, isso caracteriza o estado da Bahia, o que tem se mantido entre 2014 e 2019, e que historicamente a gente já sabe, né, que há uma concentração dessas atividades no extremo oeste, na região metropolitana, né? Então a gente tem municípios muito ricos nessas regiões, com vizinhos muito pobres, enquanto no semiárido a gente vê um grande vazio econômico, né? Uma grande área de pobreza, com algumas poucas exceções, e que pouca coisa tem sido alterada nesse período. E ali nas taxas de crescimento, a gente percebe que o maior agrupamento é em azul escuro, ou seja, agrupamentos de municípios que tiveram uma baixa taxa de crescimento econômico nesse período. E a gente observa nas outras variáveis um comportamento muito similar, indicando aí uma correlação. Aqui a gente tem a arrecadação fiscal, né? Então, em vermelho, que são os municípios, o agrupamento de municípios com alta arrecadação na região metropolitana, no extremo sul e no oeste do estado, né? O que tem se mantido também, enquanto no centro a gente tem os agrupamentos de municípios com baixa arrecadação fiscal. O mesmo se observa para a atividade bancária, né, que está ainda mais concentrada, apenas no extremo oeste e na região metropolitana a gente vê os agrupamentos de alta atividade.
O mercado de trabalho também, né? A gente observa uma dinâmica parecida. Cabe destacar que a gente está falando de mercado formal. E na abertura externa, né? Igualmente, esses agrupamentos de municípios de alta abertura se concentram justamente onde há uma maior dinâmica da atividade econômica e um grande vazio ali na região central, né? Quando o ótimo, o desejável é que houvesse o maior número possível de municípios na cor vermelha. E quando a gente vê ali o mapa da taxa de crescimento, que é ainda mais preocupante, não há nenhum município na cor vermelha, né? Nenhum agrupamento de municípios com alta taxa de crescimento da abertura externa. Apenas municípios em azul, ou seja, né, houve um decrescimento, né, dessas atividades em um grupo de municípios. Agora a gente vai falar um pouco sobre a estimação do modelo, né? Primeiro a gente estimou o modelo MQO, e aplicou o IDMORAN, os resíduos do MQO, para verificar, né, a dependência espacial, que a hipótese nula foi rejeitada, então a gente vê a necessidade de incluir a defasagem espacial, e ali a gente percebe, pelas medidas de bondade, que os melhores resultados foram justamente para o modelo SDM dinâmico, né, que inclui a variável dependente defasada no tempo e no espaço, né? Então, ele explica 62% das variações do PIB per capita dos municípios baianos. A gente também fez a estimação do modelo desconsiderando a arrecadação fiscal, porque durante a pesquisa a gente também identificou uma anomalia no subíndice, que também foi uma sugestão para o projeto de extensão lá da UESC, porque os dados que tem disponível na Cefaz são dos repasses que são feitos do ICMS e do IPVA, né? Então, e por outro lado, são os valores totais de taxas e do ITD. Então, a gente, tirando essa variável, o modelo explicou 89% das variações do PIB dos municípios, né? Isso indica que fatores endógenos são muito mais importantes na determinação do modelo. Bem, aqui a gente tem a tabela, né, dos efeitos diretos e indiretos de longo e de curto prazo, né? Então, o efeito direto é o efeito que a variável exerce no município a que ela se refere. Por exemplo, a abertura externa no município de Salvador. E o efeito indireto é os efeitos que os 5 municípios mais próximos exercem sobre o município. Os 5 vizinhos de Salvador exercem sobre Salvador, né? Então, começando pelo longo prazo, a gente vê que o efeito direto, né, ele é causado pela abertura externa, arrecadação fiscal e a atividade bancária, né? Então, o aumento de 1% na arrecadação fiscal gera um aumento médio de 2,16% no PIB per capita dos municípios baianos. E o efeito indireto, ele é causado pela arrecadação fiscal e o mercado de trabalho. E isso se refere tanto para o modelo que exclui a arrecadação fiscal, quanto para o curto prazo, né? Então, a gente observa ali que no curto prazo, o aumento de 1% no mercado de trabalho gera um aumento de cerca de 1,4% no PIB per capita dos municípios baianos. De forma resumida, o que a gente vê é que a arrecadação fiscal teve um efeito regional. Ela foi importante tanto para o município quanto para os seus 5 vizinhos, né? 5 municípios vizinhos. Isso nos induz a pensar que quanto maior a receita, maiores tendem a ser os investimentos em infraestrutura e o desenvolvimento das atividades econômicas dos municípios em si e dos seus vizinhos. E aí a literatura nos mostra que uma forma de potencializar essa atividade é justamente melhorar suas características endógenas, né, como capital humano, melhoria das condições de trabalho, distorções entre os setores da economia e redução da evasão e corrupção fiscal. A abertura externa, por sua vez, ela teve apenas um efeito local, ela foi importante apenas para o município em que ocorre essa atividade. E esse resultado foi similar ao encontrado por Zart e Dalman em 2013 para as microrregiões brasileiras. Esses autores vão dizer que isso vai depender do nível de renda de uma região, né? Então, quanto maior o nível de renda, maior a atração de empresas, de investimentos, né? O que aqui na Bahia é muito dependente de commodities primárias, né? Então, é importante também que haja investimento em capital humano, infraestrutura, governança, ambiente regulatório. E uma forma de melhorar esses transbordamentos é o que a gente falou aqui na apresentação anterior, que é melhorar a conectividade e acessibilidade dessas regiões por meio de infraestrutura e malha rodoviária, né, para reduzir os custos de congestionamento e de transporte. Também a atividade bancária, ela teve apenas um efeito local, ela não teve efeito para os municípios que estavam próximos.
E isso traz ao trabalho de Dowd, de 1987, que ela vai mostrar que essa atividade ela é atraída justamente por onde há uma dinâmica econômica, né? E isso acaba por dificultar a concessão de crédito na periferia. E uma forma de melhorar esse transbordamento seria através de parcerias financeiras hierárquicas entre cidades maiores e médias, né? Oscilando ali as linhas de crédito, né? Revezando as linhas de crédito e pelo fortalecimento da cooperação intermunicipal. E o mercado de trabalho, curiosamente, ele não teve um efeito para o município em que está esse mercado de trabalho, mas foi importante para os municípios, 5 municípios mais próximos, né? E isso se dá justamente pela competitividade por fatores de produção que existem entre os municípios baianos, que são escassos, né? Então, a gente tem, principalmente no interior, é muito comum, né, a pessoa morar numa cidade e trabalhar em outra, e aí ir voltar todo dia. Isso acaba havendo um escape, né, na medida que pessoas qualificadas também tendem a migrar para regiões maiores com melhores condições de trabalho, né? Então, uma forma de melhorar justamente melhorar a participação laboral e a atração e retenção dessa mão de obra e especializar essas regiões em setores produtivos. Então, as considerações finais é que a hipótese ela foi confirmada. O PIB per capita dos municípios baianos ele tem forte dependência temporal e espacial. A gente também percebe, né, que essa pouca dinâmica econômica do semiárido baiano tem se mantido, o que mostra que as políticas que têm sido adotadas, ela têm efeitos espasmos, né? Então, à medida que acaba o efeito dessas políticas, esses municípios ficam necessitando de um novo choque exógeno que não acontece. Então, o que toda a literatura mostrou das 4 áreas é importante de melhorar a competitividade interna desses municípios, bem como os efeitos de transbordamento para municípios mais próximos, né? E aí uma sugestão particular que eu coloco de política pública são os consórcios públicos, principalmente para aqueles municípios que participam dos agrupamentos de baixa atividade bancária, ou de baixa atividade econômica, né? Que é uma forma deles viabilizarem financeiramente investimentos vultosos nessas regiões. Aqui algumas questões que estão para serem respondidas ainda, que é os resultados, se eles se diferem em grupos de municípios. Algumas possibilidades metodológicas é verificar a convergência, né, desses municípios, a aplicação do modelo GWR ou fazer uma projeção do PIB nos âmbitos dos municípios baianos. As referências, e eu agradeço a atenção de todos. Obrigado, Gisele. Alguma dúvida? Alguma pergunta, comentário? Bom dia, boa apresentação. Meu nome é Bruno. Eu tenho uma dúvida só em relação à receita tributária foi aumentada por causa do aumento da tributação ou por causa do desenvolvimento da atividade econômica naquelas regiões? Você entendeu? Você mencionou em um certo momento ali que houve aumento da receita tributária, certo? E aí eu fiquei em dúvida se era por efeito da tributação ou se por efeito da atividade econômica estar desenvolvida naquele setor. Bruno, bom dia. Não sei se eu entendi direito sua pergunta, mas aqui o que eu comentei sobre a arrecadação é porque esse índice, quando a gente começou a trabalhar com ele tinha acabado de ser lançado, né? Então, a gente observou que, em relação às outras atividades, que havia um melhor espraiamento, um melhor resultado da arrecadação fiscal. Então, quando a gente foi estudar o subíndice para saber por que havia uma melhor distribuição dessa atividade, a gente percebeu que a base de dados do subíndice era a Cefaz. E aí os impostos que são utilizados no cálculo desse subíndice são os impostos estaduais, que são o ICMS, o IPVA, o ITD e as taxas, né? Só que o que acontece? A Cefaz ela disponibiliza, porque ela tem a obrigação de repassar para os municípios um valor desses impostos que é arrecadado. Então, não há o valor do que esses impostos são arrecadados, há apenas o repasse desses municípios. Então, eles vão ter que analisar, né, o pessoal do projeto de extensão, se eles vão fazer 2 subíndices, né, um para os repasses do ICMS do IPVA e outros subíndices para a arrecadação das taxas do ITD, ou qual outra alternativa que eles vão dar, né? Então, há ali uma grande influência endógena desse imposto
porque o ICMS e o IPVA são as principais arrecadações do Estado, né? Então, quando a gente vai aqui para a tabela dos efeitos, a gente percebe que a arrecadação fiscal ela tem um efeito muito mais dinâmico, porque esses repasses ele levam em consideração várias características dos municípios que são mais pobres, então acaba beneficiando esses municípios que são mais pobres na hora do repasse, entendeu? Então, a gente percebe aqui que a arrecadação fiscal ela teve um melhor desempenho, tanto no longo quanto no curto prazo. Então, o aumento de 1% na arrecadação gera um efeito direto no PIB de 2,16%, um efeito indireto de 7,23% no longo prazo, e na arrecadação e no curto prazo, né, gera um efeito direto de 1,33% e um efeito indireto de 4,64%, enquanto os outros valores são bem menores, né? Então, a abertura externa, 0,34%, a atividade bancária, 0,7%. Então, você percebe ali que, na verdade, pode-se considerar que esse é um subíndice de repasse, não de arrecadação, como o projeto tem colocado, entendeu? Então, por isso que acaba havendo ali uma influência política, né? Porque esses dois impostos, o ICMS e o IPVA, eles levam na hora... O IPVA não, né? Porque acho que depende de onde realmente o município é emplacado, mas o ICMS, há todo um cálculo que é feito para poder fazer esse repasse. Não sei se eu respondi sua pergunta. Bom dia. Bom dia. Primeiro eu gostaria de parabenizar pela apresentação, Gisele. Eu me chamo Gilvan. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre as políticas de desenvolvimento regional. Você citou os consórcios públicos, mas eu gostaria de saber quais são essas políticas, tá? E também gostaria de saber se há alguma ferramenta de monitoramento utilizada para avaliar o desempenho dessas políticas, além da análise do PIB. Gilvan, eu não sei dizer se há outras políticas para analisar o desempenho, o desenvolvimento regional aqui no Estado, né? Quando eu coloquei essa questão das políticas, o que eu quis dizer é que, ao longo... as políticas de desenvolvimento do semiárido, elas começaram bem depois do que foi feito na região metropolitana de Salvador. Então, por exemplo, na década de 90, a gente viu que houve ali uma tentativa de interiorização de várias indústrias, né? Principalmente, por exemplo, da azaleia, têxtil, essas indústrias assim, né? Com mão de obra mais intensiva. E aí, outro estudo, né, que eu fiz sobre desigualdade econômica, que eu calculei alguns coeficientes, há um dado curioso, porque em Tapetinga, que é um município que recebeu, por exemplo, a azaleia, que foi beneficiada por essa indústria, a gente viu que no período em que a azaleia esteve lá, houve uma redução dessa concentração econômica, mas a azaleia ela saiu de lá, ela foi para outro país, se eu não me engano, justamente por conta que os benefícios fiscais foram mais atraídos. Então, quando a azaleia saiu, a gente percebe o que aconteceu. Houve um aumento novamente da concentração. Então, Itapetinga voltou para praticamente a mesma concentração econômica que tinha antes da azaleia. Então, o que a gente percebe é que essas políticas elas não foram, digamos, duradouras, ou não houve uma política de manutenção, né? Porque a gente percebe também no Brasil que essas políticas econômicas elas têm que ter ali 20 anos, geralmente, né, um longo prazo, para poder ter um efeito sólido, digamos assim, né? E a gente percebe né, até da própria população, um imediatismo político. E aí acaba tendo uma descontinuidade política, etc., várias questões. Mas em relação a outras formas de mensurar, eu confesso para você que não sei te dizer se há algum, né, talvez alguém aqui que trabalha mais com os órgãos estaduais possa dizer melhor sobre isso. Gisele, eu sou Humberto aqui, nós somos vizinhos aqui na cadeira, e a gente conversamos antes de você palestrar aí, nós conversamos sobre isso. Então, Gisele, baseado na sua fala, na sua demonstração que você fez aí sobre concentração de renda e produção, existem realmente locais do nosso estado onde existe uma concentração muito grande de renda e produção. O Extremo Oeste, aqui a bacia petrolífera,
e outros locais dispersos. Então é o seguinte, pela sua exposição, deduz-se que deveria haver, por parte do governo baiano, uma melhor redistribuição do fundo de participação do município, ou seja, uma relação inversa. Aqueles municípios onde não existe ou muito pouca a concentração de renda e produção, deveria ter um percentual maior, enquanto que os municípios com grande concentração de renda, um percentual menor, para haver um equilíbrio regional. É isso que a sua demonstração faz, ou teria mais alguma coisa que você pudesse acrescentar? Gisele, só mais por uma questão de tempo, fazer mais uma pergunta e aí a gente encerra, passo para a próxima apresentação. Bom dia, meu nome é Vitor, sou professor de economia da UFS, né? Também sou gerente de planejamento da Bahia Gás. Estudei aqui no mestrado, né? Por tempo atrás, 93, né? E você não está... E é bom... Muito, já fiz muitos estudos parecidos, inclusive, com o que você fez, né? E eu acho que você poderia aprofundar um pouco mais, né? Não que digo que está errado, está tudo perfeito, tá? Mas quando você coloca, né, uma nova variável, energia, aí você vai perceber por que temos concentração na Bahia, tá? Por exemplo, Eunápolis, Mucuri, porque são municípios que se desenvolveram e na última década a economia baiana, o PIB caiu, porém esses municípios aumentaram, né, a produção. Por quê? Energia. A mesma coisa com Alagoinhas, né? Porque Alagoinhas se convirtiu em um polo de bebidas, porque além da água tinha energia. Então, eu acho que se você coloca mais essa variável energia, né, e também coloca, né, o DEC e o FEC, né, a interrupção de energia, né, a frequência de energia nesses municípios, você vai perceber por que alguns municípios não se desenvolvem, apesar das políticas públicas muito acertadas pelos governos, né, como vocês colocaram, né, deixou de dar as bolsas, volta tudo o que era antes. Por quê? O que aconteceu com a Saleja, né? Simplesmente fizeram uma negociação com a Coelba, me dá um pouco mais de energia, puxo, mas quando começou a perder competitividade, né, pela mão de obra e pelo aumento do custo de energia, simplesmente saíram e voltou ao que era antes. Então, quando você começa a analisar do lado, né, energético, e aqui temos, né, transição energética, né, você vai perceber que a economia só cresce quando tem energia. E isso é um fator muito interessante, né, que você poderia, eu acho, aprofundar, né, nos seus estudos, tá bom? E repito, parabéns pelo trabalho. Tá? Então, respondendo ali meu vizinho Humberto, então, eu acho que é uma soma de coisas, né, que precisam ser feitas, que até a opinião, a sugestão do professor aqui complementa, que na verdade eu estou querendo melhorar o trabalho para publicação, né, então é sempre bem-vinda qualquer sugestão. Então, eu acho que há essa concentração ali por diversos fatores, né? Há essas questões edafoclimáticas que Vitor citou, né? Que é a falta de água e de energia no semiárido. Tem havido até alguma política de expansão da energia solar nesses municípios. Mas eu acho que há, sim, um desinteresse político. Não há uma política de longo prazo, uma coisa sustentável, que pode ser feita. Eu acho que precisa repensar essa parte de repasse para os municípios, como Humberto colocou, mas é necessário pensar de que forma isso vai se dar e haver um comprometimento de continuidade política, né? Principalmente em termos de capital humano, de infraestrutura, né? Como é que isso vai ser feito? Porque a gente acaba sempre fazendo mais do mesmo, né? Então, eu acho que é um somatório. E aí, sobre a opinião do professor aqui, sobre a energia, achei interessante, eu só não sei como eu vou incluir isso aqui, mas eu agradeço a sugestão, pensar numa forma de analisar, explorar melhor isso. Obrigada.